Hoje nós vamos falar sobre o maior inimigo da nossa alma, o maior. E daqui a pouco eu vou colocar um vídeo, como eu prometi, sobre o Triângulo das Bermudas. Mas eu quero que você entenda, nada faz mais mal para a minha alma, para a sua alma, do que o pecado. Nada. Você pode dizer para mim que está enfrentando a pior doença, você pode dizer para mim que está enfrentando um problema financeiro, você pode dizer para mim que está enfrentando um problema na família, qualquer luta que você esteja enfrentando não vai te separar de Deus. Mas hoje eu queria te mostrar o que o pecado faz, como ele entrou na vida humana e as consequências dele. A Bíblia diz assim, em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O que é que Deus quer fazer? Ele quer salvar. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha para mim, por favor, entenda isso. Quando Deus criou o ser humano, o primeiro ser humano foi Adão, o cabeça da raça humana. Depois Deus criou Eva, para que o ser humano reproduzisse e povoasse a terra. Entenda, ele era o primeiro. Todos os outros seres humanos seriam semelhantes a ele, igual os animais. Deus, por exemplo, criou o tubarão martelo. Você já viu como ele é? Todos os tubarões martelos são o quê? Iguais. Deus criou o leão. Todos os leões são o quê? Iguais. Deus criou os pássaros. Tem o bem-te-vi, você já viu como é o bem-te-vi? Todos cantam iguais, é amarelinho o peito, não é assim? Você tem o canário, todos são iguais. Você tem os peixes, você vê a mesma espécie, idêntico. Você vê a zebra, todas nascem o quê? Iguais, porque Deus pegou o cabeça, o primeiro casal, e todos nascem iguais. Quando o diabo ele começou a trabalhar em Eva, ele não pediu para Eva, me adore. Não. Ele incentivou Eva a quê? A pecar, a desobedecer a Deus. Porque ele sabia que Eva pecando, induzindo Adão ao pecado, e o primeiro casal pecando, a raça humana estava comprometida. Por exemplo, Deus já lavou o mundo na época de Noé. Foram muitas águas. Deus lavou o mundo inteiro. Adiantou? Não. Porque ficaram vivos a família de Noé, e a família de Noé tinha um problema dentro deles, na raça humana. Então todo mundo morreu, a família dele ficou viva, e da própria família dele veio o pecado e começou tudo de novo. Toda aquela água não tirou o problema do ser humano, porque o problema do ser humano é por causa do primeiro ser humano, Adão. O pecado, deu para você entender? Comprometeu toda a raça humana, porque ele foi o primeiro, deformou o que Deus criou. O pecado é assim, ele deforma a pessoa. O pecado é algo tão forte que você começa a perder o prazer de tudo que é de Deus. Eu já vi pessoas que amavam as almas, eu já vi pessoas que eram usadas por Deus, e o pecado foi deteriorando elas.
Ninguém se dá bem no pecado. O pecado é a desgraça do mundo. Por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo para resolver o problema do ser humano. Eu não quero saber qual é a sua religião. Eu quero saber o seguinte: você já se arrependeu dos seus pecados? Porque eu temo que o pecado te ache no juízo. Eu temo que no dia do juízo o seu pecado te ache e te condene. Todos os seres humanos pecaram e precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus. Todos os seres humanos pecaram. Nós somos pecadores. O único que não pecou foi o Senhor Jesus, que deu uma oferta perfeita na cruz para que o sangue dele nos lave. Eu não sei se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, ou você está sujo pelos seus pecados. O pecado é algo tão forte que ele te separa de Deus e te casa com o diabo. Só que a lua de mel é no inferno. A lua de mel é lua de fel. O pecado é algo tão forte que o diabo torce para o ser humano morrer sem se arrepender. Agora, saiba de uma coisa. Você sabe dos 5 sentidos que nós temos? Você sabe qual é o último sentido que o ser humano perde quando morre? Em 2020, foi feita uma pesquisa no Canadá. E essa pesquisa comprovou que a última coisa que o ser humano perde é a audição. A última. Aquelas pessoas que estão em coma, aquelas pessoas que estão morrendo, que não mexem mais nada do corpo, elas ainda conseguem o quê? Te ouvir. Coloca a foto dessa pesquisa. Qual é o último sentido que perdemos antes de morrer? Ver uma pessoa querida partir desse mundo sempre é difícil. Contudo, talvez conforte o seu coração saber que tudo que falar para ela em seus últimos momentos será ouvido, mesmo que eles estejam inconscientes e quase partindo. Isso porque, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Colômbia, da Colômbia Britânica, lá no Canadá, é publicado na revista científica Nature. A audição é o último dos 5 sentidos que para de funcionar quando os seres humanos estão morrendo. Deus é tão misericordioso que Ele dá chance ao ser humano até o último segundo. Eu já preguei para pessoas que eu tenho certeza que elas foram salvas nos últimos segundos. Eu sabia que elas estavam me ouvindo. Eu sabia que elas estavam me ouvindo. Deus não tira a primeira audição, pode perder a visão, pode perder tudo, mas Deus deixa os ouvidos, porque o evangelho pode chegar naquela pessoa nos últimos segundos, e Deus quer que o ser humano seja salvo. Deu para você entender? Deus tem interesse, por isso que a última coisa que o ser humano perde é a audição. Eu fico tão feliz quando uma pessoa ouve o evangelho e ela se arrepende dos seus pecados com sinceridade e se entrega a Jesus. Isso me alegra tanto. Você sabia que no livro de Eclesiastes 7, versículo 17, você sabia que muita gente morre antes do tempo por causa do pecado? Você sabia disso? Coloca o versículo, veja no telão. Olha o que a Bíblia diz: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de quê? Fora de teu tempo. Muita gente não era para ter morrido, como diz em Eclesiastes 7:17, muita gente morre antes do tempo. É tão forte
que no livro de Lucas, é fácil você achar, 1,50, até as nossas gerações se dão bem quando nós fugimos do pecado. Lucas 1,50 diz assim: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Deus é tão misericordioso, como diz aqui em Lucas 1,50, olha bem para mim, que quando você tem temor, lembre, quando você lembrar de temor, lembre do freio. Um carro sem freio, acidente. Quando você vai dirigir, sempre você testa antes o quê? O freio. O temor, ele não tem que existir só dentro da igreja. O temor tem que existir no seu trabalho. O temor tem que existir em casa, na rua, em todos os lugares. Tem que haver temor. Não adianta você estar na igreja se você não tem temor. É o temor que te freia. E o temor faz você se preocupar com os olhos do Senhor. Você pode apagar todas as luzes para pecar, Deus está te vendo. O temor é o freio, é o que faz você fugir do pecado. O temor é o que faz você se preocupar com Deus. Lembra que em Juízes 6 fala que o povo sofria porque faziam o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Então a sua preocupação tem que ser com o Senhor, porque é com o Senhor que você vai prestar conta. Não é com seu marido, não é com seus pais, não é com seus filhos, é com o Senhor que você vai prestar conta. Aos olhos do Senhor. O pecado diminui a vida humana. Deus estabeleceu, por causa do erro do ser humano, Ele estabeleceu em Gênesis 6,3, a idade que o homem vai viver no máximo. Olha qual é a idade, coloque aí por favor. Gênesis 6,3, é isso aí. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? Carne. Porém os seus dias serão 120 anos, no máximo. E se você for ler Salmos 90:10, você vai ver que quando passa de 70, 80, passa a ser enfado. Porque você não gosta de dar trabalho a ninguém e você volta a ser criança. Você precisa do cuidado de alguém. Não é assim? Vai chegando na idade, você precisa de cuidados. Então essa é a vida humana. Ela é curta. Ela é curta. Ela é pequena. E você decide se arrepender dos seus pecados ou não. Mas as consequências vai vir, tanto para um como para o outro. Há quem vai sair desse mundo condenado. Há quem vai sair desse mundo salvo. O pecado, você pode até esconder ele. Escute isso, por favor. Você pode esconder o seu pecado de todo mundo e ele ficar em silêncio, escondido. Mas ele vai te matar igual um câncer, silenciosamente. Ele pode ficar em silêncio, mas quando você morrer, ele vai te levar para um lugar muito barulhento, onde vai haver muitos gritos de terror. Ele vai te levar para um lugar barulhento, que é o inferno. O lugar de trevas. Entenda, por favor. Os seus pecados, eles precisam ser perdoados. Você tem que entender isso. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Não existe salvação. Tenha temor. O seu temor vai te ajudar. Como fala em Provérbios 5:22. Olha que versículo lindo, olha que versículo forte, ó. Coloque aí, por favor. Olha só, isso é para abrir os olhos dos ímpios. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será o quê? Detido.
Olha que coisa forte. Suas iniquidades vão te prender, e com as cordas do seu pecado será detido. Será que isso fala alguma coisa com você? Será que você consegue entender o que o diabo quer? Ele quer que o seu pecado te ache no juízo. Lembra de Judá e Tamar? Depois leia Gênesis 38, você vai ver que Judá era sogro de Tamar, e ela era casada com um filho dele e morreu. E no passado, quando morria o filho, se dava a nora para o outro filho, e o outro filho também morreu. E ela ficou esperando o terceiro filho, e ele não deu, ficou enganando ela. E ela se vestiu de prostituta, você já leu essa passagem? E esperou ele passar no caminho, porque ele dizia, ele se comportava como se ele fosse justo. E ela se vestiu de prostituta, e no passado a prostituta ficava com o rosto coberto, lá em Israel, e ele não sabia que era ela, e ele se deitou com ela, e ela engravidou. Só que ela pediu de garantia 3 coisas dele: o selo, o cajado dele e o cordão. Quando ela engravidou, que ele ficou sabendo, ele mandou matá-la. E na hora que ela ia morrer, ela disse assim: sabe de quem é essa criança? Do dono disso aqui, ó. E ele ficou envergonhado. Quer dizer, ela esperou o momento certo para desmascarar ele. É tudo que o diabo quer. Porque Deus ama você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. É tudo que Deus não quer. Por isso que Ele permite a chance até o último segundo, para que a pessoa seja salva. Agora, quando a pessoa despreza, o pecado acha ela no dia do juízo, e isso vai comprometer a sua alma para sempre. E a boa notícia que eu tenho para te dar está em Romanos 10, versículo 9. Eu quero fechar com esse versículo antes de colocar o vídeo do Triângulo das Bermudas. Diz assim: a saber, se com a tua, não é com a minha boca, é com a tua, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Olha para mim, só isso. Se com a boca confessar, se com a boca confessar, com o coração crer. Quando você se arrepende, você toma nojo, você não volta a fazer aquilo. Você não pode mudar o passado, mas você não volta a fazer aquilo. Toda pessoa de Deus que tem o Espírito Santo, se ela pecar, ela fica triste na hora. Acabou o pecado, vem a tristeza. Sabe por quê? Porque entristeceu o que está dentro dela. Ela pode até cair, mas é diferente do porco. Qualquer animal que cair na lama vai sair, mas o porco fica ali porque ele gosta da sujeira. Quem não nasceu peca e não está dizendo o quê? Nada. Nada. Porque para ela não acusa. Era como nós antes. Você falava palavrão, você falava besteira, você fazia besteira, mas para você nada era a mesma coisa, não te acusava. Agora você fica em conflito, você se sente mal, você tem que chegar na hora e falar: Jesus, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Você se sente mal. Nós não estamos aqui para te condenar, mas eu não queria que você perdesse essa oportunidade hoje, a oportunidade de salvação. Amém? Assista esse vídeo, por favor. Pode soltar. Este é o Triângulo das Bermudas, uma extensa área localizada no oceano entre Porto Rico, Flórida e a Ilha de Bermudas. Este é um lugar mundialmente conhecido pelos misteriosos desaparecimentos, que geraram inúmeras lendas ao longo dos séculos. Um dos casos mais documentados é o do voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana que sobrevoavam a área
em um treinamento, desapareceram, com seus 14 tripulantes. Um hidroavião de emergência que havia sido enviado para socorrer as outras aeronaves também desapareceu no mesmo local, com 13 pessoas a bordo. Não há números oficiais de navios e aviões que pereceram neste lugar. Talvez dezenas ou centenas. Aviões e navios que desaparecem sem deixar vestígios e barcos que reaparecem sem a tripulação. Em uma área tão extensa e com uma profundidade tão grande, seria impossível recuperar restos dessas embarcações. Porém, a região segue cercada de mistérios. Relatos não comprovados de luzes, OVNIs, monstros marinhos, portais dimensionais e abduções alienígenas tornam difícil diferenciar mitos e verdades. Mas nem a ciência consegue explicar o que acontece naquele lugar. Teorias falam de erros humanos, condições climáticas adversas que existem na região. Mas por que, mesmo com tantos relatos assustadores, as pessoas ainda insistem em trafegar pelo Triângulo das Bermudas? A resposta? Porque é mais fácil. O local é uma espécie de atalho para a Europa. Por isso tem a preferência nas rotas de navios e aviões que viajam do continente americano para o europeu. Seus fortes ventos e as correntes do Golfo tornam mais rápida a navegação e os voos pela área. Como o tráfego por ali é muito grande, e a imensa maioria dos barcos e aeronaves consegue trafegar sem intercorrências, ninguém acredita que alguma coisa de ruim possa acontecer. Apesar de tantos avisos. Ainda que não houvesse nenhum mistério real sobre o Triângulo das Bermudas, uma coisa é certa. Trata-se de um lugar extremamente perigoso. E mesmo sabendo disso, muitos ainda se arriscam e acabam desaparecendo. Na vida espiritual também é assim. Existe uma zona de perigo. O triângulo criado pelo diabo, com sugestões, pensamentos e tentações para afastar a pessoa da obediência à palavra de Deus. Quantos, mesmo sabendo do perigo, arriscam a alma? Quantos entraram nesse triângulo e não saíram mais? Não sabemos o que realmente há no Triângulo das Bermudas. O quanto é verdade e o quanto é mito. Mas um fato é inegável. Ele mostra como o ser humano arrisca sua vida em uma zona de perigo, em busca de facilidades, e se perde, mesmo com tantos avisos. Pessoas que foram e nunca mais voltaram. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim para você entender. Depois eu vou postar esse vídeo. Eu já ouço falar desse lugar há muito tempo. Dá para ver que é um lugar que parece que o diabo não quer que ninguém se aproxime, né? Um lugar estranho, mas eu quero que você tire lição disso. Lição. Quero que você entenda o risco que você está correndo. Talvez você esteja sem vigilância na sua vida espiritual e você voltou a fazer coisa que você tinha parado. Cuidado com as coisas que você voltou a fazer, você tinha parado. Cuidado. Eu não sei como você vai sair daqui hoje, mas Deus está registrando essa noite como uma oportunidade de você se limpar e se divorciar com o pecado
vomitando, espremendo esse carnegão aí e ficando livre dele. Foi para isso que Jesus foi para a cruz, para livrar sua alma do pecado. Se você diz: bispo, eu posso esconder de todo mundo, menos da minha consciência. Eu posso fingir para todo mundo que estou bem, sem estar. Mas eu não quero fingimento hoje. Eu quero arrependimento. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente se divorciar com o pecado. Ele quer privar você do céu. Não pense: ah, bispo, eu não tenho força. Deus te dá. Você consegue. Você só não pode se perder. Mas hoje você pode fazer tudo o que o diabo não quer. Que é deixar Jesus pagar a dívida que você não pode pagar. Que o seu pecado não te ache no dia do juízo. Não quero saber, repito, sua religião. Eu quero saber se você já se arrependeu, já foi lavado pelo sangue de Jesus. Se é para você, vem aqui na frente agora. Se encoraje, tome essa decisão. Jesus está de braços abertos te chamando: venha. Venha antes que seja tarde, venha depressa. Agarre a oportunidade de salvação. Se você soubesse quem está falando pela minha boca, se você soubesse como é que está o céu agora torcendo por você, chegando aqui, feche os seus olhos e faça dessa canção sua oração. Tão frágil e tão pequeno, pecador, em meio aos meus erros me perdi. Em meio aos meus erros me perdi. Num vale de ossos secos caminhei. Num vale de ossos secos caminhei. Cego e sem forças para seguir. Cego e sem forças para seguir. Achando que fazia o melhor. Achando que fazia o melhor. Com o coração vazio a vagar. Com o coração vazio a vagar. Na verdade nunca me deixaste só. Na verdade nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa por não te amar. Senhor, me perdoa por não te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dor maior. Sela com o dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre vou te amar. Jesus, para sempre vou te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dor E maior. me sela com o dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar.
não sei pelo que você está trocando Jesus. Judas trocou por dinheiro. Há quem está trocando por pornografia, por prostituição, por traição, por mentira, por prazeres. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje, mas o sangue de Jesus também clama pelos pecadores. Jesus não quer que os seus pecados te achem no dia do juízo, senão você vai ser condenado. O Senhor é tão maravilhoso, tão bom. O Senhor é bom, o pecado é ruim. O Senhor é bom, mas o pecado não. De um dia, depois de ouvir uma palavra que eu abri o coração para ela, o Senhor me mostrou meus pecados. E eu chorei muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era bem novinho. E eu te disse: me perdoe. Eu estou perdido. Eu vou para o inferno. Eu perguntava para o meu pai: pai, quando morrer? Ele dizia: não preocupa com isso não, menino, você é novo. Ele não tinha respostas. Mas o Senhor me deu a resposta. E quando eu entendi o Evangelho, eu entendi porque o Senhor veio a esse mundo, o Senhor Jesus. E não foram as chicotadas, os pregos que te mataram, não foram os romanos, foi meu pecado, nosso pecado. Eu te enxerguei como meu Salvador, Salvador da minha alma. Senhor, eu te amo tanto. Sabe, eu te amo tanto, Jesus. Se eu te servir até o último segundo da minha vida, não vai pagar o que eu te devo. Eu te amo tanto, Jesus, que eu dei a minha vida a ti. Mas ainda é pouco. Eu quero mais vidas para ti. O diabo está levando de montes, e é tão difícil ganhar uma alma. Pai nosso, o Senhor não é meu só, o Senhor é nosso. Pai nosso, tem misericórdia, meu Pai, e revela os erros dessa pessoa. Eu me envergonhei dos meus erros. Meu padrasto estava do meu lado e não sabia dos meus erros. E eu chorei aos teus pés. E a minha alma foi lavada. Eu criei no teu perdão. Eu fiquei livre, leve. É como eu quero que ela saia daqui nessa noite da vigília da alma. Livre. Eu não podia pagar aquela conta, mas o Senhor pagou para mim. Como eu não vou te amar? Como eu vou considerar alguém acima de ti? Amo minha família, amo minha esposa, amo teu povo, mas o Senhor é diferente. Sabe, o
O Senhor é tudo. Faz o teu temor descer agora. Eu não quero te entristecer, porque eu já fiz isso demais. Eu não quero te desagradar, porque o Senhor não merece. Não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Pai. Perdoa essa pessoa, perdoa ela, Senhor. Eu sei que tem sangue para lavar todo mundo. Tem gente agora no hospital orando comigo, te buscando. Nem a doença impede ela de te buscar. Tem gente no presídio, em casa, aqui, querendo a salvação. Apaga nossos erros, apaga nossos pecados e leva no mar do esquecimento, e não lembra mais deles, meu Senhor. Eles machucam nossa alma. Nós estamos assistindo a novela Reis. Dá vontade de chorar quando vemos o pecado de Davi. Que triste. Um rei que ficou cego. Eu sei que tem gente lutando para se levantar. Levanta ela hoje. Mas nos ajude a vencer o pecado todo dia. Porque todo dia Ele nos chama, Ele nos assedia. Todo dia Ele tenta nos atrair. Nós não amamos o pecado, nós amamos a Ti. Foi o Senhor que deu sentido para a nossa vida. Senhor é a razão de tudo. Perdoa essa pessoa, fale com Deus. Se humilhe, reconheça que é pecador, peça para Ele te lavar. Vai, minha amiga, meu amigo, dá tempo, você ouviu a palavra, dá tempo, você ouviu a verdade, dá tempo, vai, lava, Senhor. Lava o que a água não pode lavar. O Senhor sabe disso melhor do que todo mundo. Só lavou o mundo com água e não adiantou. Só derramou tanta água, abriu as comportas do céu. Na época de Noé lavou tudo, mas o problema estava dentro do ser humano. Foi aí que veio o nosso Salvador. Aleluia, que maravilha, que coisa maravilhosa. Jesus está te chamando, minha amiga, meu amigo. Ele está te chamando, vai para os braços dele. Alta madrugada vai. Alta madrugada vai. Já estou deitado. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. ouço Deus me chamar. Sua voz suave é. Sua voz suave é. Como um sussurro. Um sussurro. Ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Ando tão cansado. Tenho trabalhado Tenho tanto. trabalhado tanto. Meu coração se aperta.
aperta. Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me ao chamando. ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Eu vou. Já estou indo ao teu Já encontro. estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. vou correndo ao teu encontro. Correndo ao teu encontro. Eu vou. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. vou correndo ao teu encontro. Correndo ao teu encontro. Eu vou. Eu vou. Nem que seja para para ficarmos ficarmos em silêncio a em sós. silêncio a sós, Nem que seja nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar Não há como desprezar o teu chamado. teu chamado. Não há como rejeitar Não há como rejeitar tua presença. a presença. Eu vou. Eu vou. Já estou indo. Já estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. vou correndo. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Eu vou. Se imagine, você está limpo. Se imagine correndo ao encontro de Jesus. Como aquele filho pródigo que, quando veio correndo, era uma vergonha para o pai naquela época fazer aquilo, mas ele não quis saber. Ele correu ao encontro do filho e abraçou. Jesus não quis saber de nada. Jesus se expôs por você. Não tenha medo de assumi-lo. Ele ficou nu diante de Israel, só para te salvar. Ele está indo ao teu encontro. Talvez você tenha andado tão cansado, trabalhado tanto, mas você vai ter uma experiência com Ele agora. Agora, alta madrugada. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar. ouço Deus me Ele está te chamando. Entrega tudo a Ele. Sua voz, sua voz, sua como um sussurro. como um sussurro. Ouço Deus. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Ando tão cansado. Tenho trabalhado Tenho tanto. trabalhado tanto. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Ao ouvi-lo me chamando. Ouvi-lo me chamando. Me chamando. Me chamando. Me chamando. Me chamando. Eu vou. Eu vou. Você veio. Já estou indo ao teu encontro. Já estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. vou correndo ao teu encontro. Correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo. Já estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. vou correndo. Correndo ao teu encontro. Eu vou. Eu vou. Nem que seja Nem que seja para pra ficarmos ficarmos em silêncio a em sós. silêncio a sós. Nem que seja Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar Não há como desprezar o teu chamado. teu chamado. Não há como rejeitar Não há como rejeitar tua presença. tua presença. Eu vou.
estou. Estou indo ao teu encontro, Senhor, Senhor. estou correndo ao teu encontro. Correndo ao teu encontro, Eu eu vou. pode ir para os braços dele. Pode ir, vai fundo, vai com tudo. Agora que você o encontrou, abraça o seu corpo como se estivesse abraçando ele. E não solte ele nunca mais, porque foi ele que te salvou, que te perdoou, que te levantou, foi ele que te achou. Então agora glorifique, exalte isso, receba o Espírito de Deus, receba a condição agora, minha amiga, meu amigo, de se firmar na presença dele. A partir de hoje você consegue porque ele é contigo. Aleluia, aleluia. Glorifique a ele, exalte a ele, fique à vontade. Só vocês dois agora. Entra nesse gozo do teu Senhor. Entra, minha amiga, meu amigo, de cabeça, e tem uma experiência com o Altíssimo. Aleluia, fique à vontade. Guarda-nos, meu Pai, que sejamos como a menina dos teus olhos. Não tire os olhos de nós. Espírito Santo, não se afasta, senão a gente cai. A nossa força não é suficiente, só tua em nós. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todos os males todo dia, mas nos mantém acesos na tua presença. Obrigado por essa noite na tua presença. Vamos continuar nela quando sairmos da igreja também. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Receba as palmas. Não estamos com pressa de sair da tua presença. Receba toda adoração, todo louvor. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.